Matemática é legal. Matemática é legal. Boa noite, pessoal. Nós terminamos os exercícios da última aula sobre contagem, mas vamos continuar com contagem, né? Agora vamos entrar no campo da análise combinatória. Na análise combinatória, há várias situações em que a gente usa funções para determinar o total a probabilidade de algo ocorrer, né? As diferentes maneiras de um evento ocorrer. Então, a primeira função que a gente vai ver é a função da permutação. Permutação, né, ela é representada por P de n, que é dado por n fatorial. Ok? Mas eu tenho que saber em cada situação quando eu devo usar a permutação. E a regra para a permutação é, para usar, a gente usa quando todos os elementos participam do evento. Então, essa aqui é a principal característica de uma permutação. Todos os elementos participam do evento. Por exemplo, de quantos modos eu posso colocar 4 pessoas em um banco com 4 lugares? 4 pessoas para 4 lugares. Ninguém sobra, nenhum lugar fica vazio. Então, isso é permutação. De quantos modos posso formar uma fila com 10 pessoas? Todas as pessoas estão na fila. Ninguém fica de fora. Não fica espaços vazios na fila. Então, eu uso permutação. Ok? De quantos modos eu posso escrever o anagrama da palavra corpo? Né? Anagrama é quando você pega as letras e só troca de posição. Nenhuma letra vai ficar de fora. Não vai ficar faltando nenhuma letra. Então, é permutação. Então, vamos ver as situações em que a gente usa a permutação. E são 3 situações que pode levantar aqui. Que é, primeiro, a permutação simples. Por exemplo, de quantos modos podemos acomodar em uma prateleira 6 livros. Então, vou pegar esses 6 livros, só vou ver as maneiras diferentes de eu colocá-los na prateleira. Então, a ordem desses livros podem variar muito, mas todos os livros vão estar na prateleira. Tá certo? Se todos os elementos participam do evento, a gente usa a permutação. Nesse caso, permutação de 6 livros é 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que nesse caso dá 620 modos diferentes. É claro que em cima dessa questão do ser simples, né, a gente pode depois complicar um pouquinho. Mas por enquanto é isso, ok? Outro exemplo. Quantos são os anagramas da palavra Ibal? A palavra Ibal tem quantas letras? Tem 4. Eu posso alterar a ordem, tipo escrever B-A-I-O, B-O-A-I, né? I-O-B-A. Então, existem vários anagramas diferentes. Ok? Mas quantos são possíveis? É só fazer como são 4 letras. Permutação de 4 letras é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 anagramas diferentes. Tudo bem? Mas é claro, eu posso complicar, né? Já disse.
Quantos anagramas da palavra Ibal, letra A, começa com B? Ok? Ou B começa com vogal. Veja que aqui eu tenho restrições. Eu tenho que trabalhar em cima disso. Então, para entender melhor, o ideal é fazer os tracinhos, né? A palavra Ibal tem 4 letras e eu quero que comece com B. Como eu já quero que comece com B, essa letra B aqui, ó, já está fechada, né? Dou uma travada nela aqui, ó. Essa casinha não me serve mais. Já está definida. Aqui sobram quantas para preencher? Sobram 3. Então aqui vai ser permutação. Aqui, ó, só tem uma possibilidade, então é 1. E aqui, essas 3 eu posso mudar. Permutação de 3. Então, 1 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 anagramas. Ok? Aqui começa com vogal. Então, das 4 letras, a primeira tem que ser uma vogal. Só que eu não tenho só uma vogal na palavra Ibal, né? Eu tenho o I, o A e o O. Tenho 3 possibilidades. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Eu não vou fechar, tá? Aqui eu só tenho o B como opção. Então, é uma opção só. Mas aqui pode ser o I, pode ser o A, pode ser o O. Então, são 3 possibilidades. Essas 3 tanto faz a ordem, permuto. Permutação de 3. Vai ficar 3 vezes permutação de 3. Permutação de 3 é 3 fatorial. Já vimos que 3 fatorial é 6. Então fica 3 vezes 6, que dá 18 anagramas. Ok? Então, a permutação simples, ela é simples, porém a gente pode deixar um pouco mais interessante, digamos assim. Vamos a um segundo tipo de permutação, que é a permutação com repetição. Existem situações em que a repetição, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra casa? Vou colocar a letra A, né? B. Arara. Veja que aqui eu tenho 2 letras A. Então faço permutação de 4 letras com repetição de 2. Então aqui eu faço 4 fatorial e a repetição vai embaixo, 2 fatorial. Ok? Daí em cima, 4 fatorial é 24, embaixo 2 fatorial é 2, 24 dividido por 2. São então 12 anagramas da palavra casa. Da palavra arara, eu tenho 2 letras que repetem. É permutação no total de 5 letras, só que eu tenho 3 As repetindo e 2 R's repetindo. Então fica 5 fatorial, embaixo 3 e 2 fatorial, né, que são as letras que repetem. O maior aqui dos dois é o 3 fatorial. Então aqui eu faço 5, 4, 3. A gente para no 3 para cortar. E esse 2 fatorial vale 2. Fica 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 dá 10 anagramas. Mais problema relacionado à repetição, por exemplo, deixa eu dar aqui o exercício 1. Vamos usar o segundo caso, vamos usar aqui um grupo de 6 pessoas.
4 homens e 2 mulheres formarão uma fila. Quantas filas são possíveis? Considerando a individualidade das pessoas e B, o sexo das pessoas. Então, olha só. Se eu estou considerando primeiramente a individualidade das pessoas, cada pessoa é diferente da outra. Então, essas 6 pessoas todas são diferentes. Tenho que fazer permutação de 6, que é 6 fatorial. É uma permutação simples, que dá 720 filas diferentes. Já se eu considerar o sexo das pessoas, nesse grupo de 6 pessoas, tenho pessoas do mesmo sexo. Então, neste caso, permutação de 6 pessoas, são 4 homens e 2 mulheres, com repetição de 4 e 2. Então, fica 6 fatorial, 4 fatorial vezes 2 fatorial. O 4 é o maior, né? Vou desenvolver o 6 até chegar no 4. Para que a gente possa cancelar o 4. Embaixo, 2 fatorial que sobrou, vale 2. Então, fica 6 vezes 5, dividido por 2. Que dá 15 filas diferentes. Espero que vocês tenham entendido a permutação com repetição. Vamos agora ao terceiro caso de permutação, terceiro e último, que é permutação circular ou cíclica. Ok? Essa permutação é bem restritiva, ela só pode ser usada quando a situação envolve uma disposição circular de um grupo de elementos. Tá ok? Pessoas formando um círculo, pessoas sentadas em torno de uma mesa redonda, crianças brincando de ciranda, esse tipo de situação. Então, neste caso, permutação de n fatores é n menos 1 fatorial. Essa é a fórmula para a permutação cíclica. Ok? Então, por exemplo, de quantos modos podemos acomodar cinco pessoas em torno de uma mesa redonda. Nesse caso, com a mesa redonda, né, a disposição para cada elemento dessa mesa é a mesma. Né? Então, podemos dizer que essa aqui é uma permutação circular de 5, né, pela fórmula n menos 1. Então, no caso, vai ser 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 dá 4, então é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24 modos diferentes. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Nem preciso estender muito. Lógico que tem aquelas questões que a gente complica um pouquinho mais, mas vou imaginar que entre essas 5 pessoas, imagine ter 2 pessoas A e B, e eu quero que elas fiquem juntas quando sentarem à mesa. Então, se eu quero que essas 2 pessoas A e B fiquem juntas,
eu tenho que fazer o seguinte, são 5 pessoas. Eu quero A e B juntas. Como eu quero A e B juntos, ó, vou unir o A e o B. Então, aqui, eu estou unindo 2 pessoas, então faço permutação de 2. Daí eu permuto todos. Né? Agora de forma circular, porque eles vão ficar em torno de uma mesa. Permuto todos, mas como se o AB fosse um só. Então o AB é 1, 2, 3, 4. Permutação circular de 4. Então primeiro, permuto quem quer ficar junto. Quero 2 pessoas juntas, permutação de 2. Depois permuto todos circularmente, né, porque eu quero na mesa redonda, de modo que o AB é um só. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4 pessoas. Permutação circular de 4. Permutação simples de 2 é 2 fatorial. E permutação circular de 4 é sempre n menos 1. Então 4 menos 1 fica 3 fatorial. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6. 2 vezes 6 dá 12 modos. Então existe um total de 24 modos de permutar 5 pessoas em torno de uma mesa redonda. Mas se eu quiser que A e B fiquem sempre juntos, né, eu vou ter 12 modos apenas. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo aí no chat. Ok? Pode. Matemática é legal. Matemática é legal.